Saudamos a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã para fazer a exposição de um breve comentário da lição dos nossos jovens da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E louvamos a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, onde nós somos gratos por essa honra de poder estar aqui cooperando com esse trabalho. Assim também a nossa gratidão ao nosso pastor Renato, que é o superintendente desse departamento, que é de grande importância para a nossa igreja. Então nós temos uma lição hoje, que é a 13ª lição do currículo de jovens, que está intitulada como A Oração de Paulo a favor do seu espinho, não é? Que está baseada lá a leitura em classe na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos no capítulo 12, os versículos de número 7, 10 e 15 são a leitura base desta lição, onde nós estaremos fazendo uma breve exposição, onde será de grande importância para a vida de cada jovem da nossa igreja, não é? Uma vez em que nós precisamos aprendermos a palavra e uma vez que nós necessitamos das orientações desse apóstolo que teve uma grande relevância na igreja primitiva daqueles dias e também hoje, para que nós possamos vencer em nossa caminhada cristã. É de grande importância em que nós possamos observar os ensinamentos do apóstolo São Paulo, quando ele nos dá esse grande exemplo de grande homem de Deus e deixando as suas recomendações, conforme a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, o versículo 10 e o versículo 15, que é a base desta lição, a qual tem como objetivo principal trazer algumas orientações para a vida cristã de cada jovem da casa do Senhor Jesus. Portanto, queridos jovens, Paulo vai falar nesse capítulo 12 sobre o seu testemunho, vai falar ainda sobre o espinho na carne, no capítulo 12, quando nós também iremos encontrar em seu primeiro tópico da lição as visões celestiais do apóstolo que ele teve, que ele relata no capítulo 12, e também o espinho na carne, em que São Paulo vai relatar no capítulo 12 também. A nossa lição, ela nos traz nesta manhã o valor de um testemunho, que é justamente o testemunho que o apóstolo dá quando ele está lá em Corintos. Ele traz esse testemunho da experiência, da visão que ele teve, que o Senhor Jesus deu a ele. Nos faz entender que essa experiência em que Paulo teve com essas revelações foram enquanto ele estava em Damasco, não é? Após a sua conversão, após aquele encontro que Jesus teve com ele passou 14 anos em Damasco. E esses 14 anos serviu de experiência, de revelações, de arrebatamento, que ele passou a ter essas experiências com o Senhor. E, não diferente, ele traz esse testemunho dessas revelações aqui no capítulo 12, quando ele diz o seguinte: o texto, no início do texto, Paulo dá um valioso testemunho de um momento muito especial vivido por ele em sua caminhada espiritual. Ele tem o cuidado de deixar bem claro que não vê o mérito em viver tal experiência, mas faz o relato para que os demais sejam acrescentados na sua fé. Então, o objetivo principal do relato da experiência que o apóstolo tem aqui, quanto ao seu testemunho, quanto à sua experiência nas revelações, principal objetivo é para que a fé de cada jovem seja acrescentada através do testemunho e da experiência do apóstolo, através de suas palavras, quando ele mesmo diz que é para esse fim e esse objetivo principal, para o acrescimento da fé cristã.
ele vai dizer o seguinte: Deus permitiu que o apóstolo tivesse visões, revelações, e nessa carta elas são apresentadas de forma restrita. Já no início ele deixa muito claro que não poderá dar muito detalhe acerca das palavras que ouvira, que por serem inefável, não pode ser explicada, apenas sentida. Essa experiência aconteceu provavelmente em Tarso, pouco antes da primeira viagem missionária, conforme Atos capítulo 13, não é? Conforme Atos capítulo 13, isso traz um intervalo que antes da sua primeira viagem missionária, quando ele parte com Barnabé para essa viagem missionária conforme Atos 13, esse intervalo anterior é justamente o intervalo que vai relatar quanto à experiência e as revelações que ele teve com o Senhor Jesus. Isso Paulo deixa claro que esses detalhes não tem como explicar. É algo sublime, é algo de tão grande relevância, inefável, é algo glorioso, que trouxe tanto gozo para a vida do apóstolo quanto essa experiência que ele teve, que ele não tem palavra para explicar tal detalhe dessa revelação e desse momento em que ele teve com o Senhor Jesus. Então ele deixa o seguinte claro: Paulo foi levado ao terceiro céu, onde está Deus, e durante esse momento ouviu palavras inefáveis. Possivelmente foram revelações a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias. Os céus que estão reservados aos cristãos, Romanos capítulo 8 e versículo 18, nos fala dessa grande importância, não é? Então ele diz o seguinte: que durante esse momento ouviu palavras nessas revelações a respeito do Evangelho. Esse breve testemunho da experiência sobrenatural do apóstolo nos serve de grande incentivo e importância de compartilharmos com nossos irmãos e irmãs a bênção de Deus em nossas vidas. Muitas das histórias que vivemos em nossa trajetória cristã pode servir também de incentivo aos irmãos que também atravessam grandes dificuldades. Ouvir de Jesus, abrir uma vaga de trabalho ou curou um doente, pode ser um bálsamo a quem vive uma realidade delimitadora em sua vida. Portanto, queridos jovens, Paulo vai mostrar a importância do testemunho, porque o testemunho serve para a edificação da nossa vida cristã. E, não deixando de isentar a cada jovem, é importante também o testemunho de cada um, porque ainda muito jovem, também vocês podem viver essa experiência. E outros que estão vivendo essa experiência da vida cristã, outros que estão vivenciando e outros que ainda irão vivenciar esse momento. O teu testemunho, a tua vida cristã, ela serve também para o fortalecimento de outras vidas de outros jovens. Servem também de incentivo para outros jovens, não é? De forma em que glorifica o nome do Senhor Jesus. Portanto, esse é a importância do testemunho. Então, voltando à nossa lição, no segundo tópico da nossa lição, nós iremos ter a lição falando sobre o espinho na carne. Ele diz o seguinte: muitos se têm perguntado acerca da natureza do espinho na carne. Conforme a segunda carta de Coríntios, capítulo de número 12 e o verso 7. Isso é um assunto, um tema de grande relevância e de uma discussão muito ampla entre os teólogos de nossos dias e os estudiosos que têm visto esse tema como relevante. Porém, sempre tendo a mesma resposta de formas variadas. E ele diz o seguinte: mas apenas suposições. Muitos acreditam ser algo de natureza física, como um problema nos olhos do apóstolo, conforme está em Gálatas capítulo 4, versículo 15. Porque a região da Galácia foi uma região onde o apóstolo São Paulo pregou o evangelho. E alguns dizem, conforme até o próprio apóstolo, que nessa região ele contraiu uma malária. E isso veio afetar a sua saúde física, onde deixou algumas questões de natureza de saúde em sua vida.
E em algum momento Paulo disse que precisou escrever com letras garrafais, letras grandes. E isso alguns estudiosos identificam como um espinho na vida do apóstolo. Um espinho. Mas acreditam ser de natureza física como um problema nos olhos, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 15. Ou uma doença, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 13. Também há especulações quanto às perseguições dos judeus, que tanto amava. Romanos capítulo 9, versículo 3. Ou ainda sobre a ação constante do inimigo, conforme a carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 4 ao versículo 15. Mas o mais importante disso tudo, dentro dessas suposições em que muitos estudiosos falam sobre doença na vida do apóstolo, sobre questão física em seu corpo, quanto a contrair malária lá na região da Galácia, onde ele passou muito tempo plantando igreja, ensinando aqueles crentes que estavam ali. O mais importante disso tudo é que o apóstolo, quando ele ora ao Senhor, quanto às suas orações, quanto àquele espinho que estava em sua carne, trazendo dificuldades para ele, quanto o mais importante disso tudo é que ele ora ao Senhor e o Senhor fala para ele, se revela ao apóstolo São Paulo, que aquele espinho que ele estava vivenciando em sua vida, sofrendo, não era apenas um espinho. Alguns estudiosos falam até que era uma estaca em sua vida, que estava frepada em seu corpo. E isso causaria dores, causaria momentos de sofrimento, estava trazendo dificuldade constante na vida do apóstolo São Paulo. E isso não é diferente também em nossos dias, porque há muitos jovens na casa do Senhor, há muitos jovens na igreja, há muitos jovens que também estão padecendo, vivendo esse sofrimento, seja de qual natureza for, de perseguição. A exemplo do apóstolo São Paulo, quando ele sofreu perseguição dos judeus, a quem tanto ele amava aquele povo, como também a exemplo do apóstolo na obra do Senhor, empenhado, ensinando, pregando, fazendo a obra como grande relevância para o reino de Deus. Nós também temos jovens em nossas igrejas que têm se envolvido de uma forma grandiosa, de uma forma gigante na obra de Deus. Temos jovens que têm sofrido pela causa do Evangelho. Temos jovens dentro da casa do Senhor que têm visto como uma grande relevância o reino e têm se empenhado para aprender a palavra, para viver uma vida de devocional em oração. Tem jovens que têm se empenhado para ser a luz do Evangelho, para ser o sal da terra, para viver as verdades da palavra e ver o nome do Senhor sendo glorificado em sua vida. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que com isso, a exemplo do apóstolo, esses jovens têm também vivido esse espinho em sua carne, vivendo essas dificuldades. E por alguns momentos, por muitos momentos em sua vida, tem clamado a Deus, tem pedido ao Senhor o bálsamo, o alívio, tem pedido ao Senhor o socorro presente. E São Paulo, quando ele ora para questionar e falar sobre esse espinho na sua carne ao Senhor, naqueles dias em que ele estava vivendo, o Senhor não teve outra resposta, outra palavra, quando o Senhor se revelou para ele em uma resposta e disse: Paulo, a minha graça, ela te basta. Aleluia. A minha graça, ela é suficientemente para a tua vida. Isso, o Senhor estava dizendo para ele, que não ia tirar o espinho, mas que estaria dando para ele a graça, o bálsamo, o alívio, a presença, ali o cuidado do Senhor na sua vida. E isso bastava, a graça de Deus na vida dele. E com isso Paulo pôde se contentar e continuar fazendo a obra do Senhor Jesus, quanto aos seus dias, e de forma em que glorificava o nome do Senhor. Eu quero dizer nesse comentário a você jovem, que é diretamente alcançado por esse, que talvez o teu espinho possa ser um desses citado aqui nesse comentário.
possa ser alguém que tanto você ama, que talvez esteja não te entendendo pela questão da sua fé ou por outras razões. Possa ser também um momento difícil em que você esteja vivenciando na sua vida, no aspecto econômico, no aspecto social ou também no aspecto espiritual da sua vida. Mas eu quero te dizer uma palavra nesta manhã. A resposta de Deus para as tuas orações é a mesma que o Senhor deu ao apóstolo, que a graça de Deus te basta. Aleluia. E se a graça do Senhor te basta, você vai viver de uma forma em que ele glorifica o Senhor Jesus na igreja, na empresa, na faculdade, na rua, aí no bairro onde você está, na igreja, em qualquer lugar da tua vida, em todos os aspectos da tua vida. Eu quero te dizer uma palavra, que a resposta de Deus é essa, que a graça de Deus, ela te basta. E o cuidado que o apóstolo São Paulo teve foi que ele não viesse se gloriar das revelações que o Senhor havia dado a ele. Paulo teve esse cuidado, porque esse cuidado que o apóstolo São Paulo revela é quando ele mostra que, quando ele está falando, ele fala da terceira pessoa, que esse homem que foi arrebatado e levado ao céu, que recebeu essas revelações, a qual era ele mesmo. Mas Paulo teve o cuidado para que ele não viesse deixar entrar em seu coração a soberba e o orgulho disso tudo, entendendo que a graça do Senhor era maior em sua vida e que isso era a obra de Deus em sua vida. E muitas vezes em nossas vidas, quanto também jovem, em nossos primeiros passos, nós precisamos entender também, não é? Que tudo isso que o Senhor nos deu, faz em nossas vidas, tudo isso que o Senhor nos fala, se revela, traz essas experiências, nos usa na palavra, no louvor, seja em qual aspecto da vida social, emocional, espiritual, nós precisamos entender que tudo é para Ele e por Ele, e que a glória é dEle. E por isso Paulo teve esse cuidado. Deus teve esse cuidado com o apóstolo São Paulo, em que ele não pudesse em algum momento se gloriar disso. E por isso esse espinho na sua carne sobreveio em momento em que o apóstolo São Paulo veio a entender tudo isso, e de forma em que o Senhor não poderia deixar de trazer esse espinho em sua carne, mas também não deixar de trazer o alívio e mostrar para ele que a graça de Deus bastava na vida dele. Portanto, jovem da casa do Senhor, querido jovem, que você possa viver experiências, revelações, o cuidado de Deus, o alívio, o bálsamo do Senhor na tua vida, mas entendendo que tudo isso que você esteja passando, que muito embora você entenda que seja um espinho de Deus na sua vida, na sua carne, saiba que o Senhor, Ele continuará cuidando da tua vida, te dando graça para que você possa avançar, vencer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Portanto, que você possa fazer uso desse comentário na sua vida, dessa lição que é de grande importância para a tua vida espiritual, e de forma em que o Senhor seja glorificado na tua vida. Portanto, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.